Não, tá aqui, gravando. Beleza. Boa tarde, estamos aqui juntos com nesse momento aqui que a gente está fazendo esses bate-papo, na verdade. Já fiz alguns, a ideia é de fazermos então agora hoje à tarde com o Arthur. Arthur é meu professor aqui na faculdade, já uma pessoa que a gente conhece há algum tempo, tenho grande admiração. Obrigado, Arthur, por ter aceito o convite. Eu sei que está corrido para todo mundo, especialmente para professores. Há Sim. uma luta Aí com. eu que agradeço a participação, né, poder colaborar com esse projeto. Tenho certeza que é uma coisa boa para as pessoas, é uma colaboração para esse momento de crise que nós estamos vivendo, de confinamento, isolamento social. E eu tenho o maior prazer de colaborar assim com esses projetos e o que eu puder ajudar, pode contar comigo. Muito bom. Nós vamos, então, conversar um pouquinho sobre saúde emocional. O Arthur é psicólogo, também tem nos ajudado nessa área de estágio. Arthur, quando eu falo assim, essa expressão, saúde emocional, o que que vem ao seu coração, à sua mente? O que que isso gera em você? O conceito de emoção na psicologia, ele é muito variado, né? As pessoas entendem emoção como várias coisas. Geralmente, uma definição de emoção são reações do nosso corpo, né? Uhum. Então, acontece determinadas situações no ambiente ou a forma da gente se relacionar com o mundo vai gerando essas reações corporais. E a gente vai aprendendo a dar nome a isso, né? A gente fala saudade, a gente fala fome, a gente fala amor, a gente fala raiva ou ódio, né? Geralmente as pessoas fazem uma diferença entre sentimento e emoção. Então, sentimento muitas das vezes está relacionado ao nome que a gente dá a alguma emoção, né? E quando a gente vai falar de saúde emocional, geralmente a gente está se referindo a determinadas pessoas que na sua vida, que na sua forma de se relacionar com o mundo, elas relatam se sentir bem, né? Então, eu me sinto bem, elas falam em emoções positivas, né? Então, geralmente são pessoas que estão vivendo relações afetuosas, geralmente são pessoas mais calmas, né? Geralmente são pessoas que sofrem uma determinada situação, como é natural sofrer, né? Sofrimento é inerente à nossa condição como ser humano. Mas são pessoas mais resistentes, elas conseguem muitas das vezes lidar com esse sofrimento de uma forma que não causa tanto prejuízo. Quando a gente também fala de saúde emocional, a gente também está falando de saúde de uma maneira geral. Então, a vivência de emoções, muitas das vezes ditas negativas, né, como estresse, raiva, sensações que a gente tem em entender como desagradáveis, elas podem estar relacionadas a vários outros tipos de problemas de saúde que a gente pode ter. Enfraquecimento do sistema imunológico, desenvolvimento de patologias, alguns relacionam até, por exemplo, situações mais complexas como câncer, entre outras. Então, a saúde emocional, ela é isso, ela é uma consequência de uma vida que a gente fala, uma vida que vale a pena ser vivida, a saúde emocional, então, ela é consequência de boas relações que a pessoa estabelece com o seu mundo e com o mundo social. Ok? Nesses momentos agora de quarentena, pandemia, eu tenho lido um pouco sobre isso, tenho visto algumas notícias. O índice de sofrimento mental, dizem que a tendência é muito elevada. Eu vi uma matéria no estado de São Paulo, no jornal, dizendo assim: o problema maior será pós-pandemia, porque o SUS não está preparado para lidar com isso, e o que vem aí pela frente.
Uhum. Como é que você faz essa leitura nesse momento de isolamento, quarentena, sofrimento e o futuro com essa ideia de mais É, sofrimento? Uhum, sim, eu noto isso assim, que se a gente vai sofrer mais depois, talvez advenha uma grande crise aí econômica, etc. uhum, Isso vai depender do comportamento das pessoas, mas aí eu explico isso um pouco mais à frente. uhum, Essa questão do confinamento, dos problemas mentais que isso pode ocasionar, é que você tem um costume de vida. Então uhum, você sai, você trabalha, você se relaciona com as pessoas, você marca viagens. Então você tem uma vida muito dinâmica, como é a vida de 80, 90% aí dos nossos cidadãos, os brasileiros, que tinha a vida normal como nós tínhamos ela antes. Então a pessoa de repente, da noite para o dia, foi isso, né? Depois do anúncio do vírus, foram poucos dias, as pessoas começaram a ficar confinadas em casa. Então elas perdem muita coisa. Então deixa de ter aquele horário que tinha, deixa de se relacionar com as pessoas no trabalho. Muita gente começa a perder o emprego, né? Começa a ter um pavor muito grande porque você fica ali entediado dentro de casa. Às vezes a casa não oferece muita coisa, né? Sorte a nossa que às vezes tem livro, tem internet, uhum, tem tanta uhum, coisa que a gente pode tentar dinamizar. Muitas pessoas não têm. E aí, somado também algumas pessoas que não acreditam no que está acontecendo, às vezes saem na rua e podem até contaminar outros, enfim. É uma situação muito angustiante que ninguém estava preparado para lidar. Eu nunca vi uma história de pandemia como essa no Brasil e nós não tínhamos relato disso e muito menos preparação para lidar com isso. As pessoas estão fazendo aquilo que elas podem com aquilo que elas têm. Então, esse momento de isolamento, ele não vem só pelo isolamento, mas vem por toda a consequência que ele está produzindo. Falta de contato, de relacionamento, de trabalho, de dinâmica de vida, já que você tem que ficar em casa, e também aquela imensa preocupação. Então, muita gente tem filho, muita gente tem conta para pagar, né? E que às vezes está na possibilidade de perder o emprego ou já perdeu o emprego. Então, ou por exemplo, a pessoa ela precisa de um tratamento de saúde no hospital e está com medo de ir, exatamente porque o hospital está começando a receber várias pessoas ali com suspeitas ou até, né, contaminadas aí pelo vírus. E além do mais, também tem uma coisa que, mesmo que ainda ajude muito, mesmo que ainda é importante para que a gente possa nos situar nesse momento agora, são as notícias da televisão, né? Porque recorrentemente você está vendo ali as notícias, né? Muita gente que morreu, os enterros, por exemplo, assim, em massa, 100 enterros por dia, 24 horas o cemitério aberto. Então isso também vai gerando muito medo e vai permeando o imaginário das pessoas. Será que vai chegar até aqui? Será que Anápolis, por exemplo, vai chegar a um número de mortos considerável? Aquela coisa toda. Então, isso tudo acarreta realmente um sofrimento. Aí, o que, que vai acontecer? Eu já até tinha previsto isso, que, por exemplo, né, quando a gente está na psicologia, a gente começa a observar algumas coisas que são sofridas. Por exemplo, as pessoas começam a adquirir muita mania de limpeza. E isso é um terreno fértil, né, para transtorno obsessivo compulsivo de limpeza. Algumas pessoas começam a adquirir pânico, né, ataque de pânico, porque vê alguma notícia na televisão, tem uma avó, tem uma mãe, está em casa ou está longe, está em outra cidade. Eu fico pensando uhum. quem tem parente no Nordeste, por exemplo, né? Que é uma área ali que, né, a disseminação pode ser muito intensa também. Ou que mora em São Paulo, ali no epicentro, né, desses problemas todos. Então você tem perda de coisas que você tinha na vida. Então já tem a questão da depressão, por exemplo, e toda essa ansiedade que essa situação toda gera. Então, o coronavírus, essa coisa toda, ela vai ser sim um terreno fértil aí para vários problemas emocionais, né? Sobre o que vem depois, eu penso que isso depende muito de como nós vamos usar da nossa solidariedade e da nossa compreensão. Então, às vezes, o patrão não vai poder te pagar um salário que ele te pagava antes, até um determinado tempo. Então, isso pode ser aceitável.
Às vezes aquele funcionário ele não pode perder o emprego, mas vai ficar difícil para o patrão. Então senta e vamos conversar. Eu acho que a crise ela pode ser muito bem administrada a ponto de todo mundo, né, da maioria das pessoas conseguirem sobressair, mas ela pode Uhum. ser muito agravada. Então depende muito de como que nós vamos utilizar aquilo que eu chamo de solidariedade. Então, nos momentos de maior crise no mundo, se você for estudar a crise de 1929 nos Estados Unidos, onde as pessoas iam para debaixo da ponte mesmo, literalmente, e várias crises mundiais que tem, onde as pessoas perdem emprego em massa, ou tem guerra, ou alguma coisa aqui, a gente só vence isso com a concepção seguinte: eu não estou sozinho e eu preciso ser solidário com o outro. E aí todo mundo senta e tem uma compreensão dessa situação. Por quê? Porque quem imaginava que isso ia acontecer, não é verdade? Então a gente está Uhum. preparado, a gente tem que estar preparado nesse sentido. Eu acho que a solidariedade nesse momento, um ajudando o outro, ele é fundamental para a gente não entrar numa crise e numa situação pior do que já está. Uhum. Gosto dessa ideia da solidariedade. Uma vez eu li em algum lugar, achei bacana, dizendo assim: quando eu sou solidário, quando eu divido aquilo que eu tenho, eu digo para o meu cérebro que eu não sou um miserável, que eu posso até repartir. Então isso já gera saúde na gente, né? A gente já não está vivendo de escassez, mas de abundância. Eu acho que gera uma segurança também, né? Eu posso fazer alguma coisa por alguém e se todo mundo começar a pensar dessa forma, de forma coletiva, a gente consegue sobressair nessa crise. Eu penso assim que a gente precisa de uma injeção de ânimo, né? A gente precisa com que as pessoas também, em vez de pensar só numa grande crise, comece a alimentar uma esperança. Nós somos fortes para sair disso, né? Nós somos fortes para retomar a nossa vida com muito mais força do que antes, né? Eu fico Uhum. pensando na questão da resiliência, né? Que é uma situação que você sai mais fortalecido de situações adversas. E eu acredito que na nossa cultura, cultura brasileira, tem tudo para sobressair a essa situação. A gente precisa de ânimo nesse momento, de esperança, de achar momentos de solidariedade, né? Eu não preciso comprar tudo que está no supermercado, a gente precisa acalmar, né? Eu preciso ajudar meu vizinho também às vezes. Aham. E se eu puder, né, ajudar também. Então, assim, o que eu puder fazer pelo outro também, eu penso que a gente consegue sair sim dessa crise. Eu estou com muita esperança, né, de assim que acabar tudo e nós retomarmos a nossa vida, nós vamos vencer as situações difíceis que há de vir. Tomara que a gente retorne melhores e maiores. É, Passar. eu acho que essa situação toda, ela é também uma grande lição, né? Ela é também um momento de muito aprendizagem, porque quais são os valores fundamentais que nós temos, né? Assim que começou esse problema do vírus, eu li uma reportagem de um dos donos de um banco que morreu, né? Uhum. E a filha dele disse: Olha, nós somos uma família milionária, nós tínhamos de tudo, mas o meu pai morreu sem a coisa mais barata que existe no mundo, que é a ar, né? Uhum. Ele morreu sem a coisa mais natural que existe no mundo. Então, nesse momento, a gente vê o tanto que nós somos frágeis. Isso não tem a ver com classe social, com divergência política e qualquer outra coisa. Então, eu acredito que é uma grande lição para ver também o quanto a gente pode ser e se transformar em pessoas mais sensíveis à vida do outro, né? A vida do outro importa. Então, a vida do filho, da sua avó, da sua mãe, do seu vizinho, todas as vidas importam. Então, de repente, sair disso, quem sabe a gente pode sair com a grande lição de mais sensibilidade ao outro, de mais atenção ao outro também. Eu, lá no curso de psicologia, eu vejo os alunos muito preocupados com o conteúdo, com o semestre, né, com as Uhum. notas das provas, ou de entregar os trabalhos e etc. E a minha grande preocupação ainda não é essa. A minha Uhum. preocupação é o quanto nós vamos voltar mais humanizados.
Porque cumprir o conteúdo, as aulas, os horários, até que tudo bem. Mas será que isso, de fato, mediante ao que nós estamos vivendo, ainda é o essencial? Eu acho que quando a gente voltar, eu fico pensando como vão ser as nossas relações, né? Como vão ser, qual vai ser a nossa sensibilidade para com a vida das outras pessoas. E aí é que entra essa questão da psicologia, ela é fundamental para isso, para a gente adquirir mais sensibilidade à vida das outras pessoas. Uhum. Para as pessoas que estão, nesse momento, estão angustiadas, olhando para um futuro assim meio com tantas incertezas, meio que sem luz no fim do túnel. Quais dicas você deixaria para essa pessoa? O que seria assim de prática? Fala assim, olha, faça tal coisa, pode lhe ajudar nisso, algumas coisas, alguns exercícios poderiam ajudar. Eu tenho uma historinha que eu aprendi esses dias que eu achei ela muito legal. Achei ela Uhum, muito bonita, muito inspiradora, né? uhum, Que é que na verdade não chega nem a ser uma metáfora, porque ela é muito real, né? uhum, Que é a, o bambu. O uhum, bambu é um tipo de planta que ele fica 5 anos germinando. Então, de repente, quando ele começa a crescer, ele cresce 25 centímetros por semana. Então, ele tem toda uma espera, e enquanto as outras plantas, as outras árvores vão crescendo muito rápido, né? E ele tem uma longa espera para poder começar a brotar e começar a crescer. Mas quando ele começa a crescer numa velocidade que ele supera, que ele vai muito mais alto do que as outras uhum, árvores, né? Então, muitas das vezes eu penso assim, que nós estamos agora no momento de germinação ali. Nós não estamos, não é hora de sair, talvez é hora de ficar em casa, e eu penso que quantas vezes a gente quis tomar um distanciamento de casa e quantas vezes aquelas pessoas mais fundamentais da nossa vida estavam ali. A gente pensa que elas nunca vão morrer, a gente pensa que a gente nunca vai se afastar delas, né? E talvez a grande oportunidade de você sentar e perceber o quanto aquilo pode ser importante para você. Sua mãe, seu pai, seus filhos, talvez. Se a pessoa mora sozinha, mas ela pode olhar em volta e pensar: eu tenho um lugar onde eu possa repousar ou ficar, eu tenho para quem ligar e talvez eu tenha uma comunidade para frequentar, eu tenho pessoas que eu conheço. Então, nesse momento agora é o momento de ressignificar muita coisa. Eu digo com coragem, porque às vezes nós vamos ter que ter conversas difíceis para alcançar um coração pleno. Eu digo que a gente tem que ter consciência do que eu fiz da minha vida até hoje, né? Tanto que eu sou frágil, eu posso ter construído muita coisa, mas o vírus ele não quer saber, né? uhum, E a gente tem que agir com amor, né? Então a gente sempre fala na terapia comportamental que é as 3 bases da nossa ação: coragem, amor e consciência, né? E eu acho que nesse momento importante, que é o momento de transformação da vida, é o momento de você mudar talvez as relações fundamentais que nós temos. Porque eu olho em volta e aí o que eu tenho? Eu olho em volta, quem que eu sou para as pessoas, né? Eu uhum, penso dessa forma. E então, eu estou dizendo porque eu resolvi atender muita gente, né? Online, e tem uhum, uma fila de gente aí. Na verdade, eu estou aprendendo muito, porque as pessoas vêm perguntando as coisas, eu falo, olha, eu não sei, mas vamos pensar junto alguma coisa aqui. E eu estou vendo que tem muita gente legal, que tem vidas fantásticas, e que vai sair dessa situação de uma forma muito bonita. Então, eu faço uma reflexão com quem for nos assistir, que é assim: você está ali germinando, como se fosse um bambu, você vai sair dessa e vai crescer bastante ainda, se você souber aproveitar isso. Mas a pergunta que eu quero dizer também é assim: como é que você quer sair dessa situação e como é que você vai contar essa história depois? uhum, Porque eu quero contar essa história dizendo o seguinte: olha, eu ajudei muita gente, eu tive paciência,
eu fui orar, eu fui meditar, eu li vários livros, eu Uhum. entendi um pouco os meus pais, eu liguei para as pessoas, eu saí para ajudar alguém, eu quero sair contando que esse vírus ou essa situação eu fui ativo. Eu lutei na guerra, entre aspas, e com Uhum. coragem. Uhum. Eu não quero chegar e ter que dizer que eu fiquei em casa só reclamando, né? Culpando todo mundo, com desesperança e levando todo mundo a ter um pensamento negativo. Eu não quero ter a marca daquela pessoa que só reclama. Apesar de todo o nosso sofrimento, dá para se fazer alguma coisa. Então, a questão é essa, né? E aí eu sempre quero conversar com as pessoas nesse sentido depois. Depois de toda essa pandemia, qual é a história que você tem para contar, né? E aí vamos ver se a sua história vai ser construída de uma forma bonita ou se vai ser simplesmente uma história que foi mais um tipo de reclamação sobre as dificuldades da vida. Como é que é aquela questão interessante? Se as pessoas vão ler a sua história de vida com prazer. Exatamente, exatamente. Eu quero contar coisa boa, eu não quero É, contar dificuldades, né? Então, legal. Arthur, muito obrigado. E por último, eu estou olhando aí atrás, tem um monte de livros. E a gente é tem feito aqui. de papel. É assim, a gente é feito de papel. Eu gosto disso daí. Bíblia significa livros, né? A palavra Bíblia. Sugere aí alguma coisa nesse tempo de quarentena, de leitura? Olha, eu vou. Eu sou seu amigo, né? Eu falo assim de uma vez, mas sugere alguma coisa. Olha, eu, eu sou muito suspeito para falar porque eu gosto de ler e tudo que cai na minha mão é leitura, né? Uhum. Mas esses dias eu estava pensando aqui, se as pessoas puderem, eu acho que eu tenho um livro que me encanta muito, que eu acho que ele é um livro de espiritualidade, de Uhum. filosofia, e é um livro curto, pequeno, que aparentemente é para criança, mas nem tanto, que é o livro do Pequeno Príncipe. Eu recomendaria que todo mundo lesse, porque eu acho que ele toca em questões essenciais que nós precisamos viver hoje, né? Uhum. E aí ele fala uma coisa que diz o seguinte: o essencial é invisível aos olhos. Eu digo, o essencial é invisível aos olhos, inclusive o vírus, né? Então se cuida, né? Olha aí. Se cuida muito, porque se você cativa alguém, esse alguém vai precisar da sua vida em determinado momento. Então, é um livro muito inspirador que eu recomendo para as pessoas, né? No mais, as pessoas que cultivam a sua espiritualidade, que vão na igreja, que têm essa comunhão com Deus e que têm um lugar para se relacionar com as pessoas, a Bíblia, para elas, sempre foi algo muito muito importante. Quem sabe nesse momento se aprofundar mais nessas leituras e até, quem sabe, num estudo mais aprofundado, até para sair um pouco mais fortalecido, né? Agora, eu costumo dizer uma coisa para as pessoas assim: não precisa você ficar assim só lendo o que você gosta. Leitura é uma descoberta. Você começa a ler uma bula de remédio, aquilo pode ser interessante para você. Então leia, mesmo que aparentemente, a princípio, pode ser chato, nem mais leia. Por quê? De repente você vai estar aprendendo coisas que você nunca pensou na vida. Esses dias eu me peguei lendo um livro de receita Uhum. que minha mãe tem aqui em casa e eu comecei a ler e eu achei muito interessante porque agora eu estou gostando muito de ver aqueles concursos lá de comida que o pessoal faz, MasterChef, aquela coisa toda lá. Bom, eu não tentei na prática ainda, estou muito na teoria, mas eu achei aquele fantástico. Falei, gente, será que um dia eu posso aprender isso? Né? Eu acho que isso é uma coisa muito legal. E de repente você pode descobrir coisas ou desenvolver habilidades que você não tinha. Né? Então, eu digo, leia aquilo que for possível para você, assista coisas também que são saudáveis, né, para você e para você ganhar essa sensibilidade que nós estamos falando. Agora, a maioria dos livros aqui são livros de psicologia e aí eu falo, olha, os estudantes vão gostar, mas o momento agora é esse, né, de você aprender habilidades novas que podem ser usadas depois que tudo isso passar. Muito joia.
Arthur, muito obrigado. Foi um tempo muito rico, né? Um tempo muito rico. Um dia eu ouvi uma expressão, gostei bastante, e assim, nossa casa não é a nossa prisão, mas é o nosso altar. Uhum. Bacana demais. Sim, Não é a nossa sim. prisão. E é bom a gente ter uma casa para a gente voltar, uma casa para ficar. É bênção, é coisa maravilhosa. Sim, ótimo. Isso é importante, né? Ressignificar como a gente vê o mundo ao nosso redor. De repente, não ver a casa mais como uma prisão, mas como um altar ou como algo que é o seu momento, talvez até de descanso e de reencontro com aquelas pessoas que a gente vive o tempo inteiro, mas a gente vai desconhecendo com o tempo, né? Então, eu acho que é o momento de aproveitar isso. E eu agradeço muito aí a poder colaborar e participar desse projeto tão bonito. Joia demais.